Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o tema de cidades sustentáveis e construções sustentáveis. E vocês terão agora o painel sobre construções sustentáveis. Eu chamo Joaquim Almdahl, do Green Innovation Group, lá na Dinamarca, que é o moderador do painel. Um, let's see, start my video here. Excellent. Hello, and very happy to see you all from cold Copenhagen. It's a pleasure for me to be here today. I have very fond memories of Brazil. I had the pleasure of writing part of my master thesis from Rio de Janeiro, switching between writing 2 pages and going down to Copacabana for Caipirinha. That was a very good system. But today we are here to talk about what I call a must-win battle. Sustainable construction and sustainable buildings and creating sustainable cities. And why is it a must-win battle? Well, first of all, it is such a big part of our life, and perhaps unfortunately more and more we spend more living hours inside buildings in this modern age than we spend outside of them. So it's incredibly important for our quality of life, but it's also incredibly important for this planet that we live on. And unfortunately, we only have one planet. As they say, there are no planet B. So we need to get this right, and we need to do it fast. And the reason we need to do it fast is that the building area, the constructed area and buildings is going to double by 2050. So that means that every single square meter, every single house that has been built up until now in human history, we will build just as much as that in the next 30 years. That's crazy. That's insane when you think about it. In just 30 years, we're going to build the same amount of square meters as we have done up until now in the existence of humanity. And that puts enormous pressure on CO2 emissions, on resource consumption, and it also increases the risk of building buildings which will provide a low quality of life and create a lot of congestions, this will mainly happen in urban areas. The mega trend that we're seeing towards urbanization, where people move from the countryside to the cities, mainly fueled by that's where the job and opportunities are, that mega trend will continue. And it's an incredible complex area, both to get right in terms of CO2 emission, how much comes from the construction phase, how much is being used on a day-to-day basis during the life cycle of the building, when should you renovate, when should you build new building from scratch, how do you make a business case in it, how do you justify that all the people that need new buildings, that need better houses, that it also still has to be sustainable. Can we bridge these two gaps? I believe we can, but it's an incredible complex area. But thankfully, we have some very smart people on the panel today. I have 3 incredible speakers with me, and we're going to suck their brains today for all their wisdom. First one is Felipe, CEO of Green Building Council Brazil. Very pleased to have you, Felipe. He has more than 10 years of leadership dedicated in this space and has been actually working to promote green buildings, and has also actually tried and building business models for how this can work in the Brazilian construction industry. So a lot of real life experience. Then I'd like to introduce Cassie, who's the founder and CEO of Youth Climate, also incredibly talented and has been working
also with how to train young people and including them in this important area. And last but not least, Dr. Daniela Abreu, who's currently serving as State Secretary of International Affairs in the government of Santa Catarina. But she's also a founder of Sustain Polish, a company specialized in promoting partnerships for sustainable construction projects and infrastructure. So let's get this started. Felipe, if we take a Brazilian perspective on this, what are the lowest hanging fruits for transitioning into a more sustainable construction sector? Bom, primeiramente, boa tarde, Joaquim. Obrigado, Thiago, pelo convite de estar participando da Green Tech América Latina. Joaquim, eu gostei quando você mencionou da batalha, né? E acho que essa batalha nós estamos ganhando, ou pelo menos estamos com um exército excelente em campo aí, de batalha. De fato, é muito importante trazer o tema edificações quando discutimos mudanças climáticas. E eu não diria pelo impacto, que hoje, em relação a emissões de CO2, 40% das emissões são oriundas do mercado da construção. Mas eu diria importante trazer a discussão, a edificações para essa discussão, por quanto a gente consegue contribuir no tema de mudanças climáticas. Não digo pelo ponto da resiliência, que é necessário, em algum momento a gente vai ter que discutir resiliência nas cidades e edificações é um dos pontos principais, né? Mas sim o quanto que a gente contribui até na diminuição de emissões de CO2. Tem até um estudo das Nações Unidas que fala que, olha, se a gente trabalhar a eficiência energética em edificações existentes ao ponto de todas as novas edificações até 2030 serem autossuficientes em energia e todas as edificações de 2050 serem autossuficientes em energia, apenas no mercado de edificações a gente consegue reduzir 84 gigatoneladas de emissões, que é o suficiente para bater a meta da ONU de aquecimento global de apenas 1,5 graus Celsius. Né? Então, é muito importante a gente discutir essa questão dentro do cenário de mudanças climáticas. Do ponto de vista de Brasil, como que o movimento de construção sustentável está se posicionando no Brasil? Uma das formas que a gente utiliza para quantificar a experiência e maturidade dos mercados nacionais em matéria de green building, construções sustentáveis, é analisando os números de ferramentas de certificação, de prédios que buscam ferramentas internacionais de certificações, que analisam dentro de uma edificação questões de uso eficiente de água, uso eficiente de energia, produção de energia renovável, como que é trabalhado resíduos, qualidade interna do ar e outros aspectos. Né? A certificação mais conhecida no mundo é a certificação LEED, Leadership in Energy Environmental Design, que ela está presente em 180 países. Hoje, o Brasil é o 5º país com maior número de projetos em matéria de certificação internacional. Vai desde prédios corporativos, quando é a maioria dos empreendimentos, mas já descendo o topo da pirâmide, já está em plantas industriais, centros de logística, data center, lojas de varejo, museus, escolas privadas ou públicas, enfim, tipologias diversas de edificações. Né? Ao ponto que essa maturidade e experiência em matéria de projetar edificações de alto desempenho está nos possibilitando de também estar discutindo hoje edificações autossuficientes em energia, os edifícios Zero Energy, e também nós já temos aqui no Brasil históricos nesse sentido, onde você maximiza o planejamento com foco em eficiência e consegue viabilizar do ponto de vista técnico e econômico uma edificação que gera a própria energia. Thank you, Felipe. I like what you're saying. I think that's a really important point you're bringing, that the army is already here. The solutions are already here for a large part. So we need to move fast and implement. Thank you so much for sharing. Daniela, you have been doing a lot of research in this area for many years, and now you're actually working with it from the inside on a day-to-day basis. What are the main challenges and obstacles that you are seeing that we need to overcome for creating more sustainable buildings?
Bom, primeiramente, boa tarde a todos, boa tarde, Joaquim, boa tarde, Felipe. Queria agradecer imensamente o convite para participar desse painel tão relevante. Hoje eu estou secretária de Estado aqui no Governo do Estado, na área de Relações Internacionais, né, e não estou atuando na iniciativa privada, mas o meu background, o meu histórico é todo na área de construção e infraestrutura sustentável. Então, eu e o Felipe aqui já trabalhamos há alguns anos nessa frente e é muito bom poder continuar trabalhando, mas agora de dentro, né, de um órgão público, de um governo, de uma cadeira onde nós podemos influenciar políticas públicas estaduais e nacionais e até internacionais. Então, hoje eu vejo as coisas de um outro lado, né? A gente brinca que é do outro lado do balcão. E aqui no governo do estado é muito visível que um primeiro passo que eu acredito muito necessário é a informação. Então, eu acredito que Santa Catarina é um estado excelente, nós somos o segundo estado mais competitivo no Brasil, nós temos, né, somos o primeiro em segurança, o primeiro em sustentabilidade social, o quinto em infraestrutura, somos muito bons em muitas coisas, mas eu vejo que redução de emissões, eficiência energética, redução de desperdício de recursos naturais ainda está na agenda. E sustentabilidade como um todo precisa ser incorporado mais e mais nos nossos processos públicos e privados. E essa área de construção sustentável tem muito a avançar. As certificações, os standards, os Zero Energy Buildings estão começando a despontar no nosso estado, mas como política pública nós ainda não temos fortes diretrizes. Então, primeiro, eu acredito que a informação para os dirigentes do nosso estado e de todos os estados, para que eles conheçam as oportunidades e os resultados, né, dessa melhoria na construção e na infraestrutura. E daí, em segundo, sim, desenhar políticas públicas que incentivem o setor público e privado a evoluir nesse sentido. Então, algumas cidades no Brasil já têm projetos de IPTU verde, já têm incentivos para redução de energia, as companhias de eletricidade têm verbas para PID e eficiência energética, mas ainda são iniciativas bem pontuais. E eu vejo que os governos estaduais e nacional, então, precisam se alinhar mais e fazer políticas públicas maiores, como a gente vê na Europa, por exemplo, né? Todo o incentivo à eficiência energética e energia renovável que a Alemanha tem e como a Alemanha avançou nesse setor, os incentivos à mobilidade limpa que nós vemos nos países nórdicos e como eles avançaram nesse sistema. Então, o incentivo à Green Tech, às startups com foco em sustentabilidade, às construções sustentáveis, à mobilidade limpa, o transporte saudável, são áreas que a gente tem que evoluir muito no Brasil. Muito no nosso estado, que já é um estado muito bom, mas muito no Brasil. E daí que eu acho que os governos têm que trabalhar juntamente com o Green Building Council, com outras associações, outras instituições, para desenhar essas políticas públicas, conversar com a iniciativa privada, para entender que tipo de incentivos e gargalos eles precisam resolver para que a gente possa realmente evoluir como a gente vê em países principalmente europeus, né? Como a gente vê essa evolução acontecendo há mais de 10 anos e vê que o Brasil ainda tem muito para avançar. Thank you, Daniela. So what I hear you saying is that this is indeed a very complex area and we need stronger incentives and the policies still needs to come in place. Thank you so much for sharing your insights. Kasia, you're working with the youth, the people who tomorrow and beyond are going to live in the buildings and are going to live on the planet which has sustainable or not sustainable buildings, training them, equipping them. Are we moving fast enough with the transition when we think about the youth and the generations to come? Are we doing enough currently, in your opinion, Kasia? Thank you so much. Obrigada pela convite. Eu estava no inglês para ouvir melhor.
Bom, eu talvez do painel eu seja a que menos trabalha diretamente com o tema, mas como alguém formado em relações internacionais, eu já li de tudo e acho que também é muito interessante ver o quanto aqui na questão de clima, o tema de construções sustentáveis e cidades sustentáveis como um todo tem crescido, inclusive no interesse dos jovens que nos procuram, né? Então, o Thiago já apresentou um pouco sobre o Youth Climate Leaders, né? Líderes climáticos da juventude. É uma organização híbrida que treina jovens e conecta eles com oportunidades de trabalharem na área de clima. Então, é muito uma forma, eu falo que já estou na velha guarda da juventude, já trabalho com o tema há muito tempo, desde, enfim, da época da graduação, e com o tempo, felizmente, por todo esse trabalho de conscientização que foi feito, muitos jovens já querem fazer algo pela crise climática, inclusive, vocês viram Fridays for Future, em vários movimentos que estouraram nos últimos anos, mas, ao mesmo tempo, eles se sentem sem poder de fazer algo e podem ficar, inclusive, deprimidos, né? Tem até uma nova forma de depressão que eles chamam de luto climático, climate grief em inglês, que eles têm trabalhado com esses jovens que já ficam ouvindo o dia todo que o mundo vai acabar e não sabem por onde começar. Então, acho que o maior objetivo do Youth Climate Leaders é justamente oferecer uma alternativa para canalizar esse sentimento que essa juventude já tem. Como diria a jornalista Eliane Brum, essa primeira geração sem esperança que está vindo aí da Greta e pessoas até mais jovens ou um pouco mais velhas que ela, e canalizar essa energia em ação pelo clima. Então, eu acho que o que nós temos feito, resumindo, né, nós nos propomos a achar soluções ao mesmo tempo para duas crises estruturais que atrapalham e o futuro dos jovens no mundo todo, que é a crise climática, e também o emprego estrutural que muitos jovens já vivenciavam antes da própria pandemia. Nós fazemos isso de uma forma que nós treinamos esse jovem, ele faz parte de uma rede global que já está presente em mais de 20 países, e através dessa rede tem um acesso constante a outros também recursos de treinamento, mas também a oportunidades profissionais, desde delegação para eventos da ONU, divulgamos vagas, temos parceiros, mais de 55 parceiros oficiais, e para o último evento que nós fizemos, engajamos 100 organizações que oferecem vagas, oferecem estágios para esses jovens. E nessa área é bem interessante, porque nós estamos falando de América Latina, e a pandemia aumentou o que já era complicado na região e no mundo como um todo, que é a questão do desemprego para os jovens, né? O desemprego como um todo aumentou, e uma pessoa jovem pode ser até ter 3 vezes mais chances de não ter um emprego do que um adulto. E na América Latina, estima-se que 22% dos jovens nem estudam nem trabalham, né? Então, esse tema é muito complexo. Ao mesmo tempo, se nós como o Joaquim perguntou, para fazer qualquer transição, inclusive a transição para a construção sustentável, nós precisamos de mão de obra qualificada. Indeed, an important issue. Thanks for sharing. Felipe, you've been at this for more than 10 years. What's different from when you started to now? Are we still just jabbing around the same old solutions and not doing anything, or what's the difference until today? Joaquim, acho que a principal diferença, eu acho que a principal conquista que nós tivemos nessa última década, considerando o início da promoção dos aspectos de construções sustentáveis, ou leia-se construções mais eficientes, mais saudáveis, mais inteligentes, eu acho que nós demos uma outra, o termo passou acolhido de uma outra forma no mercado imobiliário. Quando a gente fala em sustentabilidade, a maioria das pessoas conecta o termo, por vezes, diretamente com os aspectos de responsabilidade ambiental e social, e não avança para os aspectos de ganho econômico que deve fazer parte do tripé da sustentabilidade. Ao longo desses anos, nós passamos a trabalhar e comprovar que essas edificações green buildings,
elas estavam se apresentando não só como uma melhor opção do ponto de vista de ganhos sociais e ambientais, mas principalmente dos ganhos econômicos. Quando nós começamos a comprovar que isso também é a melhor opção de negócio do mercado, on how it brings more revenue, Felipe? That's very interesting, and I do agree. Sim, quais são os aspectos que a gente começou a comprovar aqui no Brasil? Valorização de metro quadrado? Sim, mas principalmente aumento da velocidade da ocupação, melhora na retenção, diminuição dos custos de operações de um prédio, ou seja, isso, para o investidor do mercado imobiliário, é diminuição dos riscos de investimento. Então, num segmento de prédios corporativos de alto padrão ou de grandes centros logísticos, era a demanda de mercado. Você tem que fazer dessa forma. Você tem que fazer de forma eficiente, do ponto de vista de energia e água. Então, quando a gente trabalha isso na construção civil, dá para fazer, alinha o termo sustentabilidade como melhor opção de negócio para todos os envolvidos na cadeia, incorporador ou construtor, principalmente para o cliente, a gente consegue avançar e escalonar o tema que é urgente. Então, acho que trabalhar do ponto de vista econômico, a gente consegue ganhar escala, não ficar preso a iniciativas meramente institucionais, mas sim a gente transforma o mercado. Thank you. So Daniela, if it's better revenue, it's better for the planet. What's holding the public organizations that you're working in and the regulators back from just saying everything needs to be sustainable? Here are the standards. Let's go. Como eu falei, eu acho que muito não é falta de vontade, né? Ou que as pessoas não entendam que seja um bom negócio. É realmente falta de dados, de conhecimento. Esses dados que o Felipe comentou, de que a ocupação dos imóveis corporativos ela é reduzida nos edifícios sustentáveis e certificados, de que o metro quadrado pode ser vendido mais caro ou mais rapidamente, de que a produtividade dos ocupantes melhora num edifício em que temos luz natural, em que temos uma condição de conforto térmico melhor, são dados recentes. Então, você perguntou o que mudou nos últimos 10 dias, né? 10 anos, né? Então, há 10 anos atrás nós falávamos. Daí nós começamos a fazer projetos, implementar esses projetos e ocupar esses projetos. E hoje nós temos todo esse histórico e esses dados que fazem com que esses projetos possam ser escalados. Mas essa informação precisa chegar nos governos. São os grandes e mais importantes países, as capitais mais evoluídas que têm essas informações. E nós temos que disseminar essa informação para cidades menores, estados menores, e que as pessoas entendam que sim, é muito bom para o meio ambiente, é bom para o social, mas financeiramente faz sentido, economicamente também é bom. We don't have a lot of time left, Kasaya. If you had one message to give to Felipe and Daniela and everyone else working in this area and making decisions, from what you have heard from all the young people that you're speaking with, if you had one message to deliver, what would it be? Sim, a mensagem seria que tem muitos jovens querendo trabalhar nessa área, né? E que todos eles, de alguma forma, podem ser profissionais do clima, incluindo trabalhando com questões de edifícios, e que para pensar junto com a mitigação, que é muito importante, a adaptação e essa oportunidade que nós temos da pandemia de reconstruir a economia, inclusive o setor de construção civil é muito importante em geração de empregos, vamos ir para frente e não voltar para o normal, né? Vamos construir de uma forma melhor. Obrigada. Thank you so much. So there's a willingness from the youth. They want to work and they want to work in the sustainability area, and we should build back better. That are very good insights. On my clock, we have one important, just 1 minute left, and I'd like to take that to thank you all so much for being part of this panel.
Kasaya, Felipe, and Daniela. Everyone out in the interwebs and your living rooms, give them a big round of applause for taking their time to be here today, but perhaps more importantly for all the good work that all three of them are doing on a day-to-day basis and have been for the many last years. After this panel debate, we will move into some very exciting pitches from high-tech startups that are working in this sustainability area, which will be very exciting as well. Thank you so much for your time and attention. And it's just I just looked at the numbers, by the way. We are more than 100 people in this call getting together despite the pandemic, working on this sustainability agenda. I think that's amazing and really exciting to be part of. So thank you so much, everyone.